está começando agora e você aí de casa que adora seu animalzinho de pequeno porte não pode perder. E vamos falar de um assunto muito sério também, sobre vivissecção. Por isso, não saia daí. O programa Coisa de Amigo está no ar. Hoje no programa Coisa de Amigo vamos falar sobre animais de pequeno porte. E ao meu lado para falar sobre isso está o Dr. Ricardo Coutinho do Amaral, que é médico veterinário, doutor pela USP. Muito obrigada por estar aqui com a gente novamente. E vamos falar de uma área que o senhor conhece muito bem, né? Sobre cães e gatos de pequeno porte. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bem. Agradeço mais uma oportunidade de estar me dirigindo novamente a esse programa. Doutor Ricardo, fala pra gente quais são as raças, as menores raças de cães e gatos. Bem, vamos começar pelos gatos. Os gatos, eles obedecem um certo padrão de tamanho. Não existe o gato pequeno. O que existe, às vezes, é o gato obeso, né? Mas não tem essa nomenclatura, pequeno porte não tem, para gato não existe, né? Para cães, sim. Você tem cães de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Tá. Para o pessoal de casa saber, o cachorro de pequeno porte, ele vai de 1 a 10 quilos, mais ou menos, não é isso? Para a gente saber definir. Como talvez que a gente define um pouquinho mais? Não, talvez pelas raças mesmo. Eu posso dar alguns exemplos. Você tem até uma raça que não existe mais, o pequinês, né? Que as nossas titias tinham um pequinês. Você tem o poodle, né? De pequeno porte. Você tem o maltese, você tem o Yorkshire, né? Agora você já tem... Aliás, os shih dessa nova geração de descendentes, a gente pode dizer assim, dos pequeneses. Aí de médio porte você tem aí um Cocker Spaniel, você tem um Dálmata, né? E os grandes grande porte, você tem vários, né? O Bulldog, você tem um Fila brasileiro, você tem um Pastor Alemão. E os gigantes que são esse mastife e tal, né? São Bernardo. São grandes, são os gigantes, né? Considerados gigantes. Isso. Agora fala aqui pra gente, existe alguma doença que são características de animaizinhos de pequeno porte ou não? Bom, a tendência desses animaizinhos aí de pequeno porte é conviver mais dentro da residência, né? Bem próximo ao dono, Bem né? próximo ao dono. Então, muitos deles vivem em apartamentos. Então, são animais muito bem cuidados, né? Mimados. Então, dificilmente ele vai ter um ectoparasita, ou mesmo um endoparasita, ou vai ter um distúrbio nutricional. Ele não tem esse tipo de problema porque ele tem menos contato com a sujeira. Isso, né? E ele tem mais cuidado, o proprietário é mais cuidadoso, porque tem animais próximo, até que né? dormem na cama do proprietário, né? Isso Olha, eu não conheço ninguém, viu, que tem animalzinho que dorme perto. Olha, conheço muita gente. Doutor Ricardo, conta aqui pra gente uma curiosidade, né, sobre esses animaizinhos tão fofinhos de pequeno porte. Olha, Simone, por incrível que pareça, os cãezinhos de porte pequeno são os que mais mordem. Eles mordem mais? É que eles não machucam, né? Não dói, né? Não dói, não chega a causar muito dano. O estrago não é muito grande, né? Muito dano na pessoa, né? Mordem muito mais do que Na verdade, eles são mais bravinhos, né? Eles são mais invocadinhos. Existe aquele ditado popular, né? Que os pequenininhos são mais bravos, então tem a ver com que os baixinhos são mais invocados, tem a ver com os cachorros também. Na realidade, eles são muito mimados, né? E geralmente, por isso que eles se sentem muito seguros de si, né? São estressados, eles são muito dependentes dos seus proprietários, então eles não aceitam o proprietário sair de casa. Quando volta a pessoa, eles são dependentes eles muito... fazem uma farra e pula e dispara o coraçãozinho, entra em taquicardia. É muita emoção, né? É. Muita gente que tem cachorrinho de pequeno porte sabe, né? A gente sai, às vezes, assim, 5 minutos, sei lá, foi colocar o lixo lá fora, foi descer com uma visita, alguma coisa, ele já voltou, parece que não te vê há 2 anos. Agora, esses animaizinhos, eles têm uma alimentação diferente? Fala um pouquinho pra gente sobre a alimentação desses animais. Bem, hoje o Brasil, aqui no Brasil nós temos o que existe de melhor de ração nos países mais desenvolvidos, existe no Brasil da mesma forma. Então, nós não devemos nada para outros países, então a ração é um alimento totalmente balanceado para o cão, então isso propicia o que a dona de casa não precisa estar pilotando mas o fogão como fora para a antigamente, família, nem mais para o seu animalzinho de estimação, né? Hoje não, hoje já está tudo industrializado e
balanceado, para o seu cachorrinho ter, assim, e seu gatinho também ter uma alimentação Hoje sadia e durar muito mais, não é Pois verdade? é. Porque a alimentação também tem tudo a ver com o prolongamento da existência do seu animalzinho de estimação. Existe alguma coisa, algum cuidado especial que a gente deve ter com eles ou não? Olha, eu recomendo que logo que a pessoa adquire o animal, procure um médico veterinário que irá dar toda a orientação necessária. Mas, de modo geral, você mantendo as vacinas em ordem, dando uma boa alimentação, livrando o animal de endo, de ectoparasitas, né? E mantendo ele de forma higiênica, você praticamente já fez tudo. Já tá, não precisa. E o resto é só carinho, né? Alguns pequenos detalhes, uma boa conversa com o seu veterinário, ele vai detalhando algumas coisas. A maneira de proceder e de cuidar do seu menor animalzinho de estimação. Uma coisa que eu quero falar que a gente nunca pode deixar de lembrar que ele é um ser vivo e ele precisa de muita atenção, de muito carinho, fora alimentação, vacina. A gente que tem um animalzinho precisa ter um tempo para conversar com ele, para ele não ficar assim tão nervoso nem tão sozinho, não é verdade? Doutor Ricardo, eu adorei essa entrevista, está sendo fabulosa, mas eu quero que o senhor fale aqui pra gente. Tem mais alguma curiosidade, mais alguma coisa sobre esse universo dos animaizinhos de pequeno porte? Existem muitas famílias com muita briga, sabe? Muita desunião. No momento que você coloca um cachorrinho no meio, para tudo, né? E que todos ficam voltados com a atenção. Vai pro cachorro e sai do problema, né? Acabou o desentendimento das pessoas e melhora o relacionamento entre todos. Então o cão aí ele serve como uma terapia para os elementos da família. Nos dias de hoje, nesse mundo tão agitado que a gente tem. É isso mesmo. Doutor Ricardo, eu adorei a entrevista. Nosso programa tinha que ter, assim, muitas horas, porque a gente tem muita coisa para falar dos animaizinhos de pequeno porte, desses nossos melhores amigos, não é verdade? É muito gostoso. E nas próximas oportunidades, eu tenho certeza que você vai estar aqui falando um pouquinho mais sobre os animaizinhos de pequeno porte, que também é uma das especialidades do doutor Ricardo, não é verdade? Com certeza, estamos à disposição. Muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no nosso programa Coisa de Amigo. E a gente vai voltar com o doutor Ricardo numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu agradeço também. Obrigada.